sistema nervoso, ok? E vamos iniciar a aula, ok? Deixa eu ver onde está minha tela aqui, que nem eu estou sabendo hoje. Ah, eu estou com tela espelhada hoje, estou com... O que está acontecendo? Espera aí. Ixi, vou ter que chamar o Natan. Espera aí. O que está acontecendo? Ai. Ixi, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Acho que esses notes já estão esgotados, viu? Acho que eles estão doidos para pirar, viu? Acho que eles estão doidos para pirar. Vamos lá. Então, como eu estava falando com vocês ontem, ok? Continuamos falando, né, do capítulo aí da neurociências, tá? Nós vamos falar... Meu Jesus, que se passa? Nós vamos falar aqui, tá, de como funciona o corpo, o sistema nervoso, tá, e as suas funções. Então, é a anatomia como é, tá, e a sua função. Aí, estamos aqui com o encéfalo, tá? O encéfalo é toda a parte do sistema nervoso, tá? Então, chama sistema nervoso, como eu sempre falo para vocês. Para ajudar, tem dois nomes, né? Sistema nervoso, tá? O encéfalo é todo ele. Aí nós temos a parte central e a parte periférica. Então, sempre que vocês observar, vocês analisam aqui, ó, S, sistema, N, nervoso, tá? Central ou periférico. O central raciocina como se fosse a nossa cidade, tá? É o centro, tá? Periféricos são os bairros, né, aos redores. Só um minutinho, chegou o aluno. São os bairros ao centro, tá? Então, o sistema nervoso central é a nossa massa cinzenta aqui, ok? Nossa massa cinzenta e o prolongamento aqui da medula espinhal, tá? E aí, o que eu quero falar para vocês que nessa área aqui, ó, tá? É uma área que se chama hipotálamo, o lugar, tá? E tem uma glândula chamada hipófise. Vocês já tiveram algumas ideias sobre ela. Ela é considerada uma glândula mestre, tá? Ela comanda todas as outras para o funcionamento, tá? Então, olha aqui, vou repetir, tá? Aqui no centro, tá? Bem no centro do sistema nervoso central, nessa área, o lugar chama hipotálamo, tá? E tem a glândula hipófise. Ela é uma glândula considerada glândula mestre. Ela comanda o funcionamento de todas as outras, tá? Então, eu tenho aqui, vocês estão vendo que está dividido em cores, né? São as partes que a gente tanto falou na aula passada lá dos neurônios. Vocês sabem, vocês já ouviram na aula passada que nós temos bilhões de neurônios, tá? Aqui nessa massa cinzenta, funcionando para a gente entender e interpretar o mundo, ok? Aí, o próximo, ontem foi onde nós paramos, né? Falando ontem, essa parte, tá? Toda que vocês estão vendo entre tronco, braços e pernas é o sistema nervoso periférico, tá? Pelas laterais aí, né? Os bairros das laterais, né? Periferia, periféricos, tá? Esses aqui são nervos, prolongamentos de neurônios, tá? Para o funcionamento da gente conectar informação. É o que eu falei para vocês. Ontem, né, falando com vocês, na pele nós conseguimos sentir, né? E também movimentar. Então, nós temos alguns prolongamentos de neurônios aí, permitindo entender as texturas. Então, na pele nós conseguimos sentir o gelado, o quente, o liso, o áspero, né? Então, por quê? Porque nós temos sensores, tá? Na nossa pele aí, que faz com que a gente consiga entender, tá? Entender esses diferentes
aspectos, tá? Então, temos aqui a definição do sistema nervoso periférico, ok? Nós temos os sensores desenvolvidos aqui na nossa pele, tudo bem? Daí, só um minuto. Daí, aqui novamente, nós temos as partes, tá? Então, esse é o encéfalo, tá? Também chamado de cérebro. E aqui, dá para vocês verem, é o cerebelo, essa parte que permite o nosso equilíbrio, permite a nossa postura, né? Permite a nossa postura. O equilíbrio dos dois hemisférios, tá? É cor e simbólica, lógico, né, gente? Então, eu tenho aqui o lado direito e o lado esquerdo, tá? Por exemplo, se eu sofrer uma lesão aqui no lado direito, nos nossos membros, tá? Vai estar do outro lado, é sempre lado oposto, tá? Se eu sofrer uma lesão do lado direito, tá? Vai afetar o meu físico aqui do lado esquerdo. Então, aqui Elite, tá na parte de aula ou na parte de avaliação? De avaliação, né? Igual Tá. a prova, tá? Então, olha, os dois hemisférios, tá? Os hemisférios central, e eles são unidos, tá? Pelo hipotálamo, lá no meinho, tá? Vocês vão ver já já. Aqui está mostrando os lombos, tá? Lombos frontais, laterais, tá? Os lugares aí. O frontal é um dos mais importantes, eles estão conectados aí com a visão, tá? Com o aprendizado, tá? Sempre o aprendizado ali na frente, o frontal. Os lugares, as áreas do conhecimento. E novamente aqui vocês veem, tá? Ó, tá? Esse é o cerebelo do equilíbrio frontal, lateral, do outro lado também tem, né? Parietal, tá? E aqui os lombos, os lugares das áreas do conhecimento. Esse que é legal, ó. Esse daqui mostra para vocês, tá? Como é a estrutura. Então, observa. Nós temos a pele, né? Isso aqui seria da nossa cabeça, ok? Nós temos a pele, olha a estrutura óssea, tem um tecido entre eles, tudo bem? Mas olha essas 3 camadas aqui. Essas 3 camadas, elas servem, tá? Para uma proteção. São membranosas, tá? Temos um líquido aqui, e elas servem para proteção. E elas descem, tá? Revestindo até a coluna vertebral, até a medula espinhal, certo? Essas 3 camadas aqui, elas servem como uma proteção, protege, tá? Contra choque. Por exemplo, caiu, bateu a cabeça, né? Então, pode formar um galo grande, né? Tal. Então, são essas aqui. Agora, se quebrar a estrutura óssea, tá? Já afeta o encéfalo, ok? Então, essas 3 camadas, elas são chamadas de meninges também, tá? Elas fazem uma proteção no nosso encéfalo aqui, ok? Já ouviram falar de meningite? Tá? É uma essas camadas aqui que inflamam, tá? E aí faz aquele teste, né? De pegar o pescoço e virar para frente para ver se ela está tendo rigidez, tá? Então, são essas 3 camadas aqui. São as membranas que envolvem os insetos, tá? E a medula espinhal. Então, se está tendo um surto de meningite, tá? Provavelmente quem está com meningite está com essas camadas aqui inflamadas, tá? Então, ela reveste contra traumas. O que é traumas? Cair, bater, né? Então, pode só, elas fazem amortece a queda aí, tá? Protege o nosso encéfalo. Aí aqui, o lugar lá que eu estava falando com vocês, do hipotálamo. Então, olha a região, tá? Toda essa região aqui, mais roxinha, elas chamam hipotálamo. Ali eu tenho uma glândula, tá? Ela é mais ou menos do tamanho, assim, da pontinha do nosso dedinho. Conhece a ervilha? Do tamanho de uma ervilha, tá? Ela se localiza nessa região e ela é uma glândula responsável para mandar as outras funcionarem, tá? Para mandar as outras funcionárias. É super importante, ela tem até o apelido de glândula mestre, tá? Então, hipotálamo é um lugar, tá? No nosso encéfalo, onde se localiza aí essa glândula mestre. E também ele tem a função de controlar o organismo, regular, tá, o corpo,
para adaptar diversas situações do dia a dia, além de ser um órgão importante na produção de secreção de vários hormônios, tá? Então, aqui, por exemplo, a mulher está grávida, tá? Aí faz o exame de sangue. Ela identifica, né, que está positivo, que tem gravidez. Por quê? Porque ela estando grávida, ele produz um hormônio, libera na circulação sanguínea, certo? A mulher está grávida, aí manda produzir o leite, né, nas glândulas mamárias. As mulheres têm o seio, tem as glândulas mamárias, ok? E só produz leite quando ela está grávida. Por quê? Porque o hipotálamo, lugar, a hipófise que mandou fazer. Aqui no pescoço, nós temos glândulas chamadas da tireoide. Ela controla o teor de cálcio do nosso organismo, tá? E é ela que manda executar, ok? Aqui, o cerebelo, que eu já falei para vocês, né? Cerebelo, tá? Regula a coordenação motora, tá? Dos músculos da postura, tá? E do equilíbrio. Então, a gente consegue ficar de pé, a gente consegue andar, consegue permanecer no corpo ereto, tá? Então, olha o lugar que é ele, tá? Cerebelo. Aqui, quando o indivíduo, né, ele consome uma quantidade de teor de álcool, então colocou na boca, foi para o digestório, vai para o sangue, vai para todas as células do corpo, tá? Aí a pessoa não consegue andar direito, ela anda ali meio atrapalhada, né, em zigue-zague. É aqui que as células do cerebelo, né, tem teor de álcool, então perde a sensação do equilíbrio lá, ok? Aqui o mesencefalo, tá? Olha o lugar, ok? Controla a postura corporal pela regulação dos tumores musculares. Então, os músculos precisam se movimentar. Como que eles movimentam? Sempre em dois. Lembra que eles são, né? Um contrai e outro relaxa, um contrai e outro relaxa. Então, é ele que comanda toda essa parte. Vocês já tiveram alguma sensação de ficar todos arrepiados, né? E os pelinhos do braço ficarem todos numa posição eretos, tá? Ele também coordena, ok? Daí... Ô, Benítez, Aham. a gente vai precisar saber o nome e o que eles faz, né? É isso que precisa saber? Aham. Isso sim. Nós vamos... tem que saber o que é, né? E o que cada um faz. Lembra do respiratório que tinha na apostila de vocês? Eu considerei quem colocou o cérebro, né, e o bulbo. Então, olha aqui, o bulbo, né? Olha o bulbo, lá tinha, né? Mas era bem, olha onde ele se localiza, tá? Bem, né? Lá no finalzinho do encéfalo, né? Ele controla quem? O ritmo cardíaco e o respiratório. É involuntário, não depende da minha vontade de respirar ou meu sangue circular, não depende da nossa vontade. Depende de quem, né? Dele funcionar. Então, olha aqui, né? Onde fica o bulbo, ok? E a responsabilidade dele é a circulação. Lógico que o coração comanda, mas é ele que manda funcionar, tá? E o respiratório. Então, lembra quando na apostila de vocês tinha uma atividade? Ah, não é na outra apostila. Então, as pessoas conseguem, né, se asfixiar sozinhas? Jamais, não consegue. Por que não consegue? Porque o nosso sistema nervoso, assim que ele percebe a baixa concentração do gás oxigênio, ele manda executar a respiração. E ela é muito mais forte que a sua ação, né? Então, aí você tira e começa a respirar. Então, você não consegue segurar o nariz, né? E ficar sem respirar por um certo tempo. Não, porque assim que o sistema nervoso conecta a informação que tem pouco oxigênio, tá? Ele manda a execução da respiração. Então, você automaticamente tira a mão e você começa a respirar. Então, não depende da sua vontade, ele é executado, ok? Do outro lado, eu tenho a ponte, né? Então, vocês observam, são 3, né? Esse é a ponte. Ele está relacionado com o aspecto, novamente, tá, de movimento, controla a regulação de concentração de vários músculos, tá? Mantendo também o equilíbrio, ok? Então, também eu tenho a ponte aqui, mantendo esse equilíbrio aí, tá? Do corpo. Aqui, mostrando para vocês, já é a coluna vertebral. Então, olha,
a estrutura branquinha, coluna vertebral. Esse, tá? É chamado aqui de disco. Lembra da cartilagem? Né? Lembra do tecido cartilaginoso? Então, que fica entre ossos, né? Que são as articulações, também chamado de juntas, tá? Também chamado de junta, é uma articulação, é formado pelo tecido cartilaginoso. O que ele tem a função? Ficar entre ossos. Para quê? Para permitir o movimento, é um movimento, né, semimóvel, permitir o movimento sem gastar os ossos. Aqui fala sem rigidez de osso, tá? É sem gastar os ossos. Então, vocês já aprenderam o branquinho, que é o osso, que é a coluna vertebral. Vocês já aprenderam o que fica entre ossos, são as cartilagens, né? As articulações, tudo bem? O que nós vamos aprender agora? Esse daqui, ó. Esses são os nervos, tá? Então, esses são os nervos. Tá vendo o amarelinho lá dentro? É a medula espinhal. Então, eu vou repetir. E o branquinho, cadê? O branquinho, estrutura óssea, coluna vertebral. Disco, também chamado de junta, tá? Também chamado de articulação. É formado pelo tecido cartilaginoso. Permite o movimento sem gastar as estruturas ósseas. Tudo bem. Aí vocês estão vendo esse vermelhinho, nervos. Estão vendo aqui o amarelinho, medula espinhal. Vou voltar à minha tela, só um minuto, tá? Aquilo que vocês viram de nervos, tá? Continua todos esses aqui, ó. Todos esses. Eles saem da coluna vertebral, e se espalham por todo o corpo. Eles ficam entre órgãos e ficam na nossa pele. Então, ele fica entre órgãos, tá? E fica na nossa pele, ok? Então, vocês viram o tecido muscular. O finalzinho do tecido muscular tinha aquela parte branca que são os tendões, lembra disso? Os tendões agrudam nos ossos, tá? Então, para movimentar, o músculo vai contrair e vai relaxar, vai contrair e vai relaxar, a comando desses nervos. Ficou entendido para vocês? A comando desses nervos aqui. Tudo bem? Vou voltar lá onde eu estou. Ok? Ponte aqui. Ficou claro isso para vocês? Aqui está mostrando, né, o início dele, da onde ele está saindo, né? O prolongamento que a gente chama aqui, né, do sistema nervoso. Então, medula espinhal, ok? E os nervos aqui. Todos esses é o início da onde sai todas aquelas ramificações do sistema nervoso. Tudo bem? Tá? Agora nós vamos falar do sistema nervoso, tá? Periférico. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vamos primeiro entender. Isso aqui, tá? Em volta seria a estrutura óssea. E aqui a coluna... Opa, desculpa. Aqui seria, tá? Os nervos. Olha, os nervos. Deixa eu mostrar para vocês. Os nervos. Aqui dentro a medula espinhal, tá? Vocês já colocaram a mão, assim, sem querer, distraídos, numa panela quente? Qual é a ação que vocês têm? Tirar o dedo? Rapidamente, não é isso? Rapidamente. Rapidamente. Colocou distraído lá, a mãe saiu, deixou o ferro, né? Vocês entraram lá, relaram no ferro, porque é muito comum nesse período de desenvolvimento de vocês, né? Vocês trombarem com os objetos da casa. Relou a mão no ferro quente, rapidamente tirou, né? Passou lá por uma roseira, né? Um botão de rosa, pegou nele, ou espetou, automaticamente a gente tira, né? É isso mesmo, tá? E a reação é levar a parte machucada na boca. Sempre. Aí, o que está acontecendo aqui, tá? É o sistema nervoso periférico funcionando, tá? A ação dele lá, certo? Então, ele está mostrando aqui para vocês, tá? O conjunto de nervos, tá? Saindo. Está mostrando para vocês que todo o nosso corpo é formado por células. Então, chega o sangue ali. Para que o sangue vai chegar aqui? Para que o sangue vai fazer ali? O que o sangue vai levar para eles?
Consegue responder? O sangue. O oxigênio? Isso. Além do E os oxigênio. nutrientes e tal? Isso. Além Energia, porque através dos nutrientes e do oxigênio vai energia. Nosso sangue é formado por. Oh, desculpa. O nosso corpo é formado por células, tá? As células têm que ser alimentadas. Quem que leva o alimento para eles? O sangue. Então, o sangue chega ali, tá? Como em toda parte do nosso corpo, tá mostrando inclusive as duas cores, né? Nós já conversamos várias vezes, simbólica, tá mostrando entre o azul e o vermelho, sangue venoso e sangue venoso, sangue arterial, um carregado de nutrientes e gás oxigênio e o outro de excretas, né, e gás carbônico, tá? Então ele está mostrando para vocês que são células e ali então chega o alimento para as células, ok? Tá? Os nervos aqui da espinha, tá? Os vasos sanguíneos. Vocês não precisam de todo essa parafernália de nomes, não, tá? Não precisa de tudo isso, não. Só saber como funciona, tá? Como eu já expliquei para vocês, vocês estão vendo o conteúdo, tá? Então vocês têm que ver, entender, saber como funciona, mas nada de decorar todos esses nomes, não, tá? Então a função dele, tá, do sistema periférico que eu estou falando, são todos aqueles nervos, tá? É formar um conjunto de nervos que fazem parte, tá? Parte central. Então, tá a forma de mostrar os nervos novamente. Eu vou repetir. Então, pense que esse aqui seja uma estrutura óssea. Aqui dentro, ó, tá a medula, tá? E aqui são os nervos que estão saindo lá. Os nervos da espinha, que eles falam, tá? Mas é os nervos, aqui está mostrando, né, que eles são células, então que eu tenho a função dos vasos sanguíneos aqui, tá? Então, ó, nervos são estruturas de filamentos, tá? Formado principalmente por um conjunto de fibras, então tá mostrando as fibras aqui para vocês, tá? Pelo um conjunto de várias fibras nervosas, então se são nervosas eu tenho prolongamento de neurônios, é isso que vocês têm que entender, tá? Eu tenho a função de neurônios aqui. Quando fala fibras nervosas, já sabe que tem prolongamento de neurônios, tá? Saem da parte central. O sistema nervoso se conecta com diversos órgãos do corpo, lógico, né? Tudo bem? Certo? Novamente, eu estou mostrando para vocês aqui alguns glândulos nervosos, tá? Então, aqui, ó, são a parte dos axônios lá. Então, o que eu falo para vocês, o prolongamento aí, tá? É formado por um conjunto de nervos, tá? Então, nervos, que parte da parte central. Então, tem o neurônio, tá lá no meu encéfalo, tá? Eu tenho um prolongamento desse neurônio que chega até os nervos, tá? Então, ó, glândula, que são isso, tá? É uma expansão encontrada em determinados nervos, formado pelos corpos celulares, neurônios, estão formados por neurônios. Então, vou repetir. No nosso encéfalo, localizam a célula chamada neurônio. No nosso corpo, eu tenho os nervos funcionando. Nos nervos é prolongamento de neurônios. Prolongamento de neurônios, ok? Das quais, né, partem fibras nervosas, que faz parte dos nossos nervos, ok? Então, vou repetir. Pensa na pele, que é como que vocês conseguem entender, né? Pensa na pele. O que aconteceu? Ah, fui eu, peguei um, derrubei o outro. Pensa na pele, né? E o que nós sentimos na pele. Então, eu sinto por quê, tá? Porque ali tem sensores nervosos, tá? Tem prolongamentos de neurônio, ok? Aí, tá mostrando para vocês aqui, né? O sistema nervoso periférico, ele é dito voluntário e involuntário, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho nervos cranianos, tá? Raquidianos, e aí vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, analisam essa situação, tá? Então, é dividido, tá? Em crânio, cervical, tórax, lombares, sacos, tá? Então, lembra que isso aqui é a coluna vertebral, ok? E da onde está saindo, tá? As diversas, estão chamado parasimpático, simpático, a função de cada um. Então, observa aqui, ó.
Primeiro, observa da onde saem os nervos, tá? Da onde saem os nervos, olha aqui os nervos, tá? Da onde sai, tá? Olha esse outro. E olha aqui, então nós temos a função lá da pupila ser contraída. E contração da pupila, né? Fechar, a emissão de luzes, né? E aí, olha já o outro, olha o que ele vai fazer, tá? Dilatar a pupila. Então, aqui, eles são sincronizados, tá? Assim que a gente precisa enxergar melhor, a gente chega num ambiente onde está escuro. O que a pupila tem que fazer? Aumentar de tamanho, né? Para conseguir o foco da imagem. Daí o outro já está lá tentando, né? Um contrair e o outro dilatar, certo? O estímulo da salivação. Então, eu tenho aqui, ó, vai estimular a produzir saliva. Já tem outra parte do nosso corpo trabalhando para parar de fazer a água que nós temos na boca, senão vai ficar muito. Então, eles trabalham sincronizado. Assim que necessário manda fazer, o outro já começa, né, trabalhar para maneirar a produção, porque já tem bastante. Então, o que vocês têm que entender? Como funciona, tá? Então, esses aqui não depende da nossa vontade, são estímulos que acontecem. Então, olha aqui, o estímulo da salivação, já inibição da salivação, contração dos brônquios, tá? Então, os brônquios, lá a entrada de ar, contrai os brônquios, olha aqui, relaxamento dos brônquios. Onde está isso? Na respiração, tá? Ó, estimulação das atividades estomacal. Então, a produção dos sucos gástricos lá. Está produzindo. Aí, em seguida, já maneira a produção. Eu tenho lugares do comando. O que é isso? Nosso sistema nervoso atuando entre os nossos órgãos, tá? É ele que manda fazer, é ele que manda parar de fazer, certo? Então, raciocina. Estimula aqui a vesícula biliar. Produziu. Está produzindo, está produzindo. Já está numa quantidade suficiente, então a outra parte já vem, estimula aqui para parar a produção, porque vocês estão vendo o fígado, logo abaixo do fígado nós temos a vesícula biliar. Então o fígado é uma glândula no nosso corpo que produz, né, o líquido que nós temos aqui na vesícula biliar. Para que serve a bile mesmo, Benite? Fala de novo. Para que serve a bile mesmo? A bile é onde produz o ácido, tá? Para digerir os alimentos. A bile, o fígado produz, né? O fígado produz e guarda aqui dentro da vesícula biliar, tá? Aí, assim que passa do estômago para o intestino fino, que é o delgado, aí joga essa substância para digerir os alimentos. Tudo bem? Benite, quando a gente vomita, por exemplo, o verde ou amarelo, a gente está vomitando a bile, não tá? Isso. Aquela ardência, aquele mal-estar, é parte dela, viu? Ela não é pura, não, porque é super forte. Isso, não, sim. Já ouviram falar quem tem o refluxo? Já ouviram? Alguém tem na família? Eu já tive, já. Aquela ardência que dá, né? A gente fala na garganta, né? Mas não é na garganta, ela sobe. Ai, eu ri. Do estômago, cadê o estômago aqui, ó? Do estômago aqui, ó, tá? Então, nós temos uma válvula que sobe para o esôfago, ó, o esôfago aqui, ó. Aí, o que faz? Essa válvula, pensa que ela tá flácida, né? Então, ela deixou voltar esse suco gástrico, tá? Então, dá aquela ardência aqui. Tem pessoas que ficam até rouca, tá? Devido a essa ação desse suco gástrico aí. Produz aqui no fígado, tá? Produz no fígado, guarda aqui na vesícula biliar, que praticamente debaixo dele, tá? E assim que sai o alimento, bolo, né, alimentar, foi trabalhado aqui no estômago, sai do estômago para ir para o intestino fino, automaticamente joga esse líquido, tá? Para digerir os alimentos mais difíceis, que a gente chama que é as proteínas, que são as carnes, e os lipídios, tá? Aí, olha aqui, ó, né, a inibição da produção da adrenalina. A adrenalina é uma substância que nós vamos ver no próximo capítulo nosso. O próximo capítulo é bem legal também.
Aí, ai, cadê? Aqui, ó. Então, eu tenho o rim e fica em cima do rim. Essa glândula aqui, ela libera um hormônio chamado adrenalina. Sabe aquele hormônio da felicidade, quando vocês estão jogando bola, gente não, porque eu sou uma pata-chão. Ou quando vocês estão jogando bola, faz um gol, aquela felicidade, aquela explosão, aquela sensação assim de satisfação de uma atividade física aí, de um esporte radical. Quando a gente passa de carro numa lombada que esfria a barriga, né? É todo esse hormônio. Quando a gente vira assim, não dá de frente, né, com o paquerinha, né, então sente aquela sensação de esfriar a barriga e ficar vermelha assim a face, esse hormônio agindo, é o hormônio da adrenalina, tá? Então aqui, ó, né, olha, aqui já é o contrário, inibe a produção, né, do outro lado estimula. Então o que eu quero que vocês observem, que é importante para vocês observar? A região, né, da medula espinhal, que é responsável para sair esse nervo e mandar executar essa função. É isso que eu quero que vocês analisam, tá? Então, aqui, ó, né, tá novamente o rim, aqui tá a glândula, né, e aqui vem a informação de um nervo mandando estimular, mandando produzir, tá? O hormônio adrenalina. Lá do outro lado, já em seguida, né, liberou no sangue, o nosso organismo percebeu que tem uma certa quantidade, já vai outra informação lá para parar a produção, ok? Produção para esvaziar a bexiga, né? Então, assim que a bexiga está cheia, né, vem uma informação para o nosso corpo, aquela sensação de vontade de fazer xixi. Então, é você que controla isso? É você que verifique quando a sua bexiga está cheia e vai lá no banheiro fazer xixi? Não, não é você, é o nosso sistema nervoso. Então, assim que ele percebeu, eu acho tão lindo isso, assim que percebeu, né, que a nossa bexiga está cheia, vem a mensagem da vontade de fazer o xixi, né? Então, ó, inibição do esvaziamento da bexiga, tá? Então, um manda executar, né, a produção, a vontade de fazer xixi, você vai lá, faz o xixi, acabou a sensação. Então, tudo é controlado pelo nosso sistema nervoso, pelo nosso encéfalo, ok? Daí, aqui, tá, o ânus, tá? Aquele achamento do reto, tá? Então, a produção. Então, olha onde é o lugar lá no nervo, na medula espinhal, tá? Que sai o nervo aqui, tá? Para mandar, né, o relaxamento aí do reto. Então, é a hora que dá vontade de defecar, tá? A sensação de vontade no banheiro, vai lá, ele relaxa para conseguir sair as fezes, tá? Olha aqui, tá a produção, né, da ejaculação. Isso aqui já é no menino, tá? No homem, né? Ejacular é jogar o espermatozoide para fora do corpo do homem, tá? Então, tá mostrando para você qual é um dos nervos responsáveis aqui, tá? Então, vou voltar. Isso aqui é uma parte do nosso sistema nervoso funcionando, tá? Autônomo, funciona sozinho, sem o nosso comando, tá? Eu não vou produzir aqui quando eu quero, não, é autônomo, ele faz sozinho. Então, além dele fazer sozinho, ele controla o teor aí, tá? Como ele controla? Então, vamos falar aqui, ó. Aqui mandou fabricar a água da saliva. Está fabricando a água da saliva, tá bom? Está no controle, já vem outra informação, tá? Para parar a produção que já está no limite. Vocês conseguiram compreender a minha fala? Ficou claro para vocês? Falando com vocês, anjinhos. Vocês entenderam? Conseguiram entender? Tá? Eu achei bastante coisa, mas dá pra entender sim, dá pra entender tudo certinho. Deixa eu voltar aqui.
Deixa eu só voltar um minutinho aqui. É bastante mesmo, tá? Então, como aquilo funciona, tá? Novamente eu vou voltar. Olha aqui, tá? Os nervos, tá? Funcionando. Então, é aqui, ó, tá? Esses daqui da coluna vertebral, o prolongamento deles, e aí eles vão em cada órgão daquele que nós vimos lá, tá? E eles trabalham. Um manda fazer, assim que tá o suficiente, o outro já manda, tá? Parar de fazer, que já tá na quantidade desejada, certo? Então, não depende da nossa vontade, depende da necessidade do corpo. Então, eles trabalham sozinhos aí, ok? Aqui no caso, é o parasimpático e o simpático, como eles trabalham, tá? O prolongamento dos nossos nervos lá. Tudo bem? É assim, ó, eu concordo com você, tá? É bastantinho, sim, eu entendo. Só que assim, que eu já falei para vocês, ficam calmos, né? Nós vamos fazendo atividade, a gente volta, e é uma forma de vocês depois lerem novamente um outro entendimento. Vocês ficam com os slides, né? E leiam a apostila, né? Depois que nós fizemos as atividades, leiam novamente a apostila. É um dos temas mais complexos que nós temos, tá? Mas eu acho ele muito interessante, muito bonito o seu funcionamento. Oi? Você pode liberar os slides dessa aula e da aula anterior no grupo? Você quer que eu disponibilize ele no grupo do Whats? No grupo de ciências, se não for te atrapalhar. É porque ajuda. Não, eu não me importo de forma nenhuma. É verdade, a Mariana sempre fazia isso para mim, depois nós paramos quando montou a plataforma, porque está lá, mas eu não me importo nem um pouquinho. Eu vou disponibilizar assim, ajuda muito. Até mesmo vocês dar uma espiadinha, dar uma olhadinha, né, em ambientes que vocês estão aí, talvez ociosos, né, esperando algo, né. Esse daqui, tá? Ele são as terminações de neurônios, né? O sensitivo, o misto e o motor. Então, o sensitivo é sentir, tá? É aquilo que eu falei para vocês, a pele, né? Que na pele a gente consegue sentir. Então, o sensitivo, tá? É sentir. O misto faz as duas funções. Ele sente e se locomove, que é o que a gente falou de encostar a mão, tá? Num ferro quente. Então, eu coloquei a mão, eu senti e automaticamente vem a resposta da retirada, certo? E o motor é movimento, tá? Então, aquilo que nós, tá, conseguimos mandar aí, né? Nós conseguimos o movimento, tá? Então, nós conseguimos o movimento dos nossos membros, né? Superiores, inferiores, aí o movimento que a gente consegue, né? Certo? Então, o sensitivo, tá? Ele é chamado também de impulsos, tá? Ele chega à medula espinhal, vou mostrar para vocês. O misto, tá? Eles fazem as duas funções lá dos neurônios, tá? E o motor, né? É o músculo movimentando, tá? Aí, esse daqui é chamado de autorreflexo. Por quê? Porque só chega até a nossa coluna vertebral. Na verdade, até a medula espinhal. Na verdade, até os nervos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É um exame muito comum, tá? De reflexo. Eu não sei se alguém de vocês já fez esse exame, mas é muito comum, tá? Enquanto criança, adolescente, mesmo vocês acho que já parou de fazer, eles fazem esse exame aqui em crianças, para ver aí o reflexo de cada um. Então, o médico pega tá? Alguém de vocês já fez esse exame, que se recordam? Eu acho que eu só vi em filme. Eu também. Filme? Nunca vi fazendo. Acho que eu nunca fiz. Aí, ó. Eu já fiz. O médico tem esse martelinho aqui, tá? Ele é de plástico, tá? E aí, o que ele faz? Ele tem um lugar que ele bate, que é na patela. Lembra aquele osso redondinho que a gente tem no joelho? Ele bate, né? Cadê? Ele bate nessa posição aqui. Você tá sentado, tá? Com os pés para cima do chão. Então, o pé tá solto, certo? O pé não tá fixo no chão.
ele bate, tá? E automaticamente a perna vai para frente, tá? Então é chamado de arco reflexo. Também de colocar a mão no ferro quente, a mão na panela quente, a mão relar no espinho, tá? Ou assim, num lugar meio gelado que a gente coloca, a gente também Eu acho injusto, Benite. O que, amor? Eu acho injusto porque quando eu relei no alarme de incêndio, meu sistema nervoso não me avisou. Isso é injusto. Aonde? Ah, Mas que é retirado? é que ele achou que não fosse preciso fazer uma burrice daquele tamanho. O que ele fez que eu não entendi? Repete. Ano passado, Pegou o martelinho do alarme de incêndio e bateu no vidro, acionou o alarme, chegou a prefeitura lá na escola. Não chegou a prefeitura, não, tá Não doido? foi? Chegou o cara do quê que você falou? Por isso que não não sabia. é certeza da Escola, sala, eu entendeu? que era da prefeitura, mas não era, era da escola. Ah, Eu não sabia disso, verdade, Berga? aí ele foi pro Padre Sander lá, chorando. Eu não. Márcia, tá inventando história, mano. Eu não Brincadeira, brincadeira. Meu Deus. O moleque Aí tava eu em fiquei. choque. Não, na verdade. Só que você Na tava em choque, verdade, hein, Fer? Você tava em Ô, choque. ô, Fiquei sabendo. Não, em choque eu tava, pra caramba, mas eu não chorei, não. Benito, não, e o da hora é que ele ficou batendo ali com o martelinho ali, se achando, a gente falando, Bega, para de bater que vai dar merda. E ele continuando, aí na hora que bateu e tocou, o cu dele trancou, tá ligado? Aí eu falei, aí ó, se fudeu. Foi aquela época que tinha um menino que eu acho que era de Mendonça, como que é o nome dele? Rogério, acho que foi um pouco É. depois que ele saiu. Ou na mesma É. época. Rogério, que ele fazia bastante arte. Eu fiquei sabendo, mas eu achei que fosse ele que eu ouvi o comentário. Ai, Jesus. Era o Beto. Não, ele, tia, desligou a caixa de energia da escola. É Ele verdade. teve que fazer Tá prova correto. sem luz. É verdade, está correto, é verdade. Ele É ficou verdade. bravo depois de ir pra diretoria porque ele tinha empurrado o menino. Aí ele ficou bravo, foi lá e desligou a energia da escola inteira. É verdade, é verdade. São dois acontecimentos, Não, né? mano, Sem contar o tanto de vezes que ele ameaçava bater nas meninas mais novas. Tá? É. ô Benito, nem sei aonde fica a caixa de energia da escola. Eu não faço a mínima Eu não ideia. sei onde fica, fica lá Eu acho que é ali mais pra ou menos baixo, lá, naquele não, é corredor lá da no saída. colegial, é lá no Eu- colegial. Eu também não sei, para falar a verdade para você, eu não tenho ideia. Lá, sabe ali, tipo, não tem a sala da psicóloga? Aí não tem a porta, fica mais ou Aham. menos ali. Tipo, a porta da Nossa, entrada nunca nem do colegial. observei. Nunca nem Fica mais ou observei. menos Eu nunca. Eu não sei como ninguém viu, né? Porque fica de frente praticamente com a sala dos professores também. Eu não. Aí Eu também não, foi meio que. Ele chegava muito cedo. Então não tinha ninguém na Ele escola. já estava lá, na verdade, ele ficava na escola. Deixa eu falar com vocês. Então, tá, vamos verificar aqui o funcionamento, né? Semelhante do braço, eu estava falando para vocês que a gente tem lá a retirada, né? Muito rápida, né? Então, não chega ao nosso encéfalo, lá na medula espinhal, tá? Que resolve toda essa parte. Então, não chega. Aqui, pensa vocês, é a coluna vertebral, tá? Dentro eu tenho a medula espinhal, tá? E eu tenho aqui prolongamentos de neurônios, tá? Motor é que permite movimento, tá? Motor é que permite movimento, ok? Então, olha lá, bateu, olha aqui o em vermelhinho, chamados de impulso nervoso, chegou aqui, né? Entendeu, né? Olha aqui, os axônios e os neurônios aqui, células do sistema nervoso funcionando, tá? Os dendritos e os axônios. Então, olha o músculo, tá? Observa com um contraído e outro relaxado, tá? Então, vai permitir o quê? Vai permitir o movimento. Tendões, estrutura branca, tá? Terminações do músculo grudada nos ossos, tá? Músculo, tá? Observa um contraído e o outro relaxado, tá? Então, os receptores aqui, tá? Os receptores, que é os prolongamentos de neurônios, que tá lá entre os órgãos, que no caso aqui dos músculos estão. Olha, cadê? Olha os glândulos, tá?
que são prolongamentos de neurônio. Olha o neurônio sensitivo, que sente, tá? Olha o neurônio motor, movimento, tá? Olha aqui, a medula espinhal, né? A medula da espinha, os que saem aqui, né? Os nervos, tá? Vocês não precisam se preocupar, são os nervos, tá? E ele é dividido em duas partes, tá? Então, tem uma parte que é chamada de branca e outra mais cinzenta. É o lugares aqui, tá? E raízes também são os prolongamentos de nervos, tá? Então, isso aqui é chamado arco reflexo, tá? É um movimento, né, que é atuado com neurônios, ok? Atuados com neurônios, que é o motor, tá? E os sensitivos aqui. Ficou claro isso para vocês? Tá? Sim. Tá? Entenderam direitinho? Aqui, tá? A atividade tá. Eu pedi para a Mariana colocar essa data aqui, mas ficam calmos, tá? Por quê? De repente não dá tempo de acabar hoje, que eu achei que eu ia iniciar ontem, né? E hoje nós praticamente íamos só fazer atividade, mas não foi assim que aconteceu, né? Então, mas tudo bem, não tem problema nenhum. É muito bom nós conversarmos, né? E ficarmos interagidos, é muito bom. Então, se não der tempo de eu acabar a atividade hoje, ficam calmos, enviam o que a gente fez, tá? E depois a gente termina a atividade, vocês enviam novamente. Ô, Bem,